Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, bom dia. É alegria a gente poder começar o ano aqui, reunidos como família de Deus, poder aprender um pouco mais da palavra de Deus e celebrar esse tempo. Hoje, oficialmente, nós terminamos o Natal, como eu disse, o Natal é do dia 25 ao dia 5, e o dia 6 a gente começa esse período da Epifania. Hoje a gente já começa o nosso culto de Epifania. Nós que estamos aqui observando o calendário cristão, celebramos o nascimento, vida, ministério público de Jesus, até a sua morte e ressurreição. Nós caminhamos pelo Evangelho. Esse ano é o ano do Evangelho de Lucas, por isso as leituras aqui, a grande maioria das leituras serão feitas no Evangelho de Lucas. E é isso. Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 21 ao versículo 23. Você que encontrou, diga amém. 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 Eu leio a palavra de Deus que diz assim: E ao se completar 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Amém. Essa é a palavra de Deus, essa é a porção das Escrituras para a nossa meditação hoje aqui nessa manhã. Por isso eu queria convidar os irmãos para mais uma vez nós orarmos e pedir a Deus graça. E é isso que nós fazemos ao Senhor. Nós desejamos que essa leitura, Pai, que nós fazemos da Sua Escritura, ao pensar sobre os passos de Jesus, sobre a manifestação do Filho de Deus, sobre a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, nós meditamos sobre isso nessa manhã e nós queremos ser transformados, ó Deus, para pensar cada vez mais profundamente a respeito de quem Tu és e a Sua obra que nos abençoa tanto, que nos salvou, que nos redimiu, que o nosso coração hoje possa experimentar mais do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Uma passagem muito simples. Aqui nós temos 2 eventos narrados: circuncisão de Jesus e a apresentação de Jesus no templo. Nós começamos hoje o evento da Epifania, não é isso? O que é Epifania? Nós cristãos entendemos a Epifania como a manifestação do próprio Deus, revelado mais exatamente na pessoa de Jesus. A palavra Epifania, na verdade, ela pode ser resumida naqueles momentos que de vez em quando a gente tem uns insights, Nós estamos trabalhando, estudando, e de repente vem aquela ideia, uma lâmpada se acende na nossa cabeça e a gente fala: eu tive um insight. Algumas pessoas podem chamar isso de Epifania. Epifania pode ser também aqueles momentos que nós estamos no culto, e aí quando nós escutamos um louvor específico, ou uma menção das Escrituras específicas, é como o nosso coração se acendesse, aquecesse diante daquela verdade, e o nosso corpo reagisse, os cabelos dos braços assim ficam em pé, você dá um arrepio, como dizem aí, não é isso? Epifania, quando nós louvamos a Deus com tanta intensidade que é quase possível tocar nessa dimensão de glória. Epifania, como a manifestação de Deus. Algumas pessoas têm epifania, às vezes, num CTI, a pessoa está lá e ela sente meu Deus, senti um trem aqui. Algumas pessoas definem isso como epifania.
mas nós definimos Epifania como a manifestação de Deus na pessoa de Jesus. E aqui começa o nosso olhar a se voltar para essa grande epifania chamada Evangelho, que é a vida de Jesus revelada diante dos nossos olhos. Aqui ainda bebê, nós conseguimos olhar essa coisa tão extraordinária que é o Deus que tudo criou dentro ou em um bebê, pequeno, frágil, de 8 dias. Que coisa maravilhosa! 8 dias no versículo 21, 40 dias nos versículos 22 e 23. Mas ainda um bebê, um recém-nascido, o Verbo se fez carne e habitou dentro de uma pessoa, algo inédito para a história. Epifania, a glória de Deus agora está diante dos nossos olhos. É o Filho de Deus, em carne e osso, diante dos nossos olhos. Epifania, nesse período de Epifania nós vamos ver as aparições de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os grandes milagres de Jesus. Nós somos convocados a olhar para o Cristo revelado e somos inspirados também a revelar o Cristo em nós. Assim, quando nós olhamos para as histórias de Jesus sendo revelado, os seus ensinos, os seus milagres, nós também devemos ser inspirados a revelar esse mesmo Cristo em nossas vidas. Olhando para a vida de Jesus, nós precisamos também ser levados a levar esse mesmo Jesus às pessoas à nossa volta. Epifania, Deus intervindo na realidade, o eterno entrando no mundo por meio de uma pessoa. Essa narrativa que nós lemos aqui revela a grandeza do Deus no pequeno menino, no pequeno Jesus, e como que desde os seus primeiros dias, Jesus já se submete à vontade do Pai, já vive de forma humilde e obediente e passa por todos os processos que são necessários para que ele possa se tornar essa oferta perfeita que é apresentada na cruz. Nós somos convidados ao longo desses eventos, a vida e o ministério público de Jesus, a olhar para os eventos com cuidado, com atenção, percebendo a perfeição do Messias, do nosso Salvador e também do Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício perfeito. Amém? Vocês estão comigo? Então no versículo 21, olha aí para a sua Bíblia, diz assim: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Em algumas narrativas, esse anjo aparece a José. José recebe essa notícia de que o menino chamaria Jesus. Em uma outra narrativa, é Maria que é avisada de que o menino seria chamado Jesus. A convocação, a submissão e a obediência, né? A José e Maria: eu não vou dar o nome que eu quero, eu recebo um nome também para dar ao filho que eu também recebo de Deus. Tudo graça, tudo presente. O nome seria Jesus, porque Jesus iria salvar aquele povo, o povo de Israel. Jesus seria o cumprimento perfeito das promessas, as profecias. Ele finalmente levaria aquele povo à salvação, à redenção. E obviamente nós cremos redenção espiritual. 7 dias a mulher ficava impura após o parto. No 8º dia, como de costume dos judeus, eles eram circuncidados. Inclusive o apóstolo Paulo, aos Gálatas, vai usar esse argumento para dizer que ele é verdadeiramente um judeu. Por quê? Porque no 8º dia ele foi circuncidado. O que era a circuncisão? A circuncisão era um corte feito no prepúcio do menino no 8º dia, e isso era uma marca de que aquele menino realmente pertencia ao povo judeu. Ele era descendente verdadeiro de Abraão.
Abraão foi o primeiro que fez isso com o seu filho. Abraão, Isaac, Jacó e todo o restante do povo recebia essa marca. Os homens, no seu 8º dia, Jesus também cumpre essa parte da lei, ele participa disso também como um homem. Aqui nesse texto nós vamos ser convidados a olhar para essas duas naturezas de Jesus. O mesmo Jesus. Nós não estamos falando aqui de dois Jesus. Nós estamos falando de um único Filho de Deus. A gente olha para agora, nesses pequenos detalhes, nós percebemos a natureza humana. Jesus como homem, Jesus como menino, passa pela circuncisão, é cortado, sofre ele já sofre um ferimento, já no seu 8º dia. Isso é interessantíssimo. As primeiras gotas do sangue de Jesus já no 8º dia, sinalizando para a gente no futuro um corte maior, um ferimento maior. O primeiro para marcar, para preparar, para sinalizar aquele que iria na cruz pelos nossos pecados, um verdadeiro judeu. O Messias, ele é um verdadeiro judeu, é um verdadeiro descendente de Abraão, é aquele que cumpre as etapas que eram destinadas aos homens. E o seu nome é Jesus. Jesus. Primeiro, eu queria dizer o que significa a circuncisão para um judeu. A circuncisão para um judeu é primeiro uma confissão de fé. É uma confissão que eu sou um pecador. É uma confissão de que eu pequei, de que o meu pecado é grave contra Deus, de que eu necessito de Deus para me salvar. Por quê? Porque sou merecedor da ira de Deus, do pecado. Eu recebo uma marca em mim. Então, a primeira característica da circuncisão é que ela é uma confissão para todo judeu. Todo judeu entende que ele precisa de uma graça externa que o alcance. Ele mesmo por si só não é justo. Ele precisa de algo que é feito por ele. E a circuncisão, ela é uma confissão na graça de Deus, no zelo de Deus, no cuidado de Deus, que me escolhe para receber essa marca. A circuncisão, ela significa, o segundo aspecto da circuncisão, é que ela significa também uma acolhida do povo de Deus. Embora ele seja culpado de morte, Deus permite que o homem viva e até mesmo o acolhe como seu povo. E qual é a marca de que eu sou povo de Deus? A circuncisão. Eu mereço a morte, eu confesso que mereço a morte, e a marca está lá, porque eu recebi a circuncisão, mas eu ainda sou acolhido. Deus me acolhe em meio ao seu povo. Agora eu sou povo de Deus, e a circuncisão é um sinal claro, é uma marca clara para distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus, até o dia que eu possa receber purificação dos meus pecados. Perceba bem, a circuncisão não é a purificação dos pecados, mas ela é uma marca de que eu sou o povo de Deus, até que eu possa receber a oferta que me purifica, o que me redime, o que me resgata desses meus pecados. E por isso que a gente vê em Levíticos, as cerimônias que vão ter justamente esse papel de purificação, de redenção, trazendo temporariamente perdão de pecado. Mas, e um terceiro é que a circuncisão é também um sinal de compromisso. Como agora eu sou povo de Deus, eu me comprometo a viver em santidade, separado, reservado, distintamente nesse mundo, como povo de Deus, como propriedade de Deus. Então, olha só, você pertence a Deus, a marca está aí. Então, Deus agora é o quê? É o seu dono. Então, para o judeu, no mínimo, a circuncisão significava essas três coisas. No entanto, Jesus não tem pecado. Nós confessamos essa doutrina de que Jesus não tem pecado. Por que precisa então passar pela circuncisão? Porque Jesus, desde os seus primeiros dias de vida,
já está se identificando com a humanidade a qual ele vai redimir, certo? Recebendo no seu corpo e participando das cerimônias que era ordenada para aqueles seres humanos. E Jesus vai se identificando, inclusive nessas pequenas coisas. Nessas pequenas coisas nós podemos ver o Jesus que tudo passa para que nós pudéssemos obter dele salvação perfeita, redenção perfeita. Não faltou absolutamente nada. Cristo cumpriu todas as coisas que era necessária e quando se apresentou naquela cruz, se apresentou completo, não faltou nada. Ele pode se identificar perfeitamente com o ser humano. Assim como o ser humano ofende a Deus e deixa de cumprir, falha em muitas dessas coisas, agora Cristo é perfeito em todas elas, para que ele também possa, por essa dignidade, se apresentar diante de Deus em nosso favor. Perceba bem, então a Epifania é como se fosse uma preparação das nossas mentes e do nosso coração, para que quando nós vejamos o Cristo crucificado, a nossa fé seja completa nele e saibamos que essa salvação é verdadeira e suficiente. Não falta nada em Cristo, não falta nada naquilo que ele ofereceu em nosso favor. Cristo é o sacrifício perfeito. Inclusive, esse é o tema da carta de Hebreus, de que ele é o nosso mediador perfeito. Ele pode se compadecer de nós. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é o sacrifício perfeito. Hebreus está recheado dessas analogias e nos aponta para lá. A segunda coisa que nós percebemos aqui é o próprio nome de Jesus, o nome que o Messias recebe. O nome Jesus, o Yeshua, é a junção de duas palavras, né? A primeira parte ali é o Yah, né? Que é a abreviação do nome de Deus, e a segunda parte, né? O Yashá, que é a questão do salvação, ajuda, né? Deus salva. Em Jesus, o nome de Jesus carrega um significado muito importante para o povo judeu, de que Deus salva. É o mesmo nome, inclusive, do Josué. Nós olhamos lá no início da Bíblia. Josué é aquele que salva de alguma maneira, né? Ajuda aquele povo a tomar a terra de Canaã, né? Aquele que guia o povo em rumo a uma espécie de redenção, possessão da terra, onde o povo finalmente poderia estar salvo de Faraó, do Egito e etc. Né? Josué é esse grande líder, né? essa grande figura no Antigo Testamento. No entanto, Jesus é muito superior. Muito superior. Ele é verdadeiramente Deus salvando, ou Deus que salva, que é muito mais interessante. Jesus não é simplesmente um significado daquilo que Deus irá fazer no futuro, mas Jesus é o próprio Deus salvando pecadores. O nome de Jesus é esse nome agora, a qual nós invocamos, nós cantamos nessa manhã. É o nome que agora será entoado por toda a eternidade. Se o nome de Deus no Antigo Testamento, que foi dado a conhecer de Moisés, a qual aquele povo pronunciava 1, 2 vezes por ano, e como a gente aprende lá no nosso seminário, não é isso? Esse nome foi se perdendo, e por isso hoje a gente tem ali o tetagrama, né? Essas 4 letras ali, para a gente imaginar o nome de Deus, é Jeová, Yavé, Yeruá, o que é? Ninguém sabe exatamente qual é o nome que Deus revelou a Moisés ali naquele lugar, naquele tempo. Mas agora nós recebemos um novo nome. O nome que está acima de todo nome, o nome a qual nós podemos chamar Deus. Qual é o nome de Deus na terra? Jesus. Nós clamamos Jesus nas nossas orações, nas nossas canções, nós chamamos Jesus, nome poderoso, sublime, é um nome que nos leva a essa história. Quando nós chamamos Jesus, nós estamos falando com Deus, pelo nome que Ele se deu, pelo nome a qual Ele quis ser conhecido e o nome a qual Ele nos incumbiu.
nos comissionou de levar a todas as pessoas desse mundo. Faça o nome de Jesus conhecido de todas as nações da terra. Onde há um ser humano respirando, onde há um ser humano, onde há um grupo de pessoas, leve Jesus. E não é simplesmente dizer Jesus te ama, mas é levar Jesus e o que isso significa. Por isso que o nome de Jesus não é simplesmente um nome, mas no próprio nome de Jesus nós temos aí toda uma singularidade daquilo que significa Evangelho, porque é Deus salvando, como Deus salva. Se é possível salvação, como Deus salva. E se nós estamos dizendo que Jesus é quem salva, nós também estamos dizendo que nenhuma outra coisa pode salvar, somente Jesus. Toda vez que nós cantamos Jesus, nós falamos sobre Jesus, nós estamos falando de uma exclusividade do Evangelho. Somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode salvar. Ele é o único caminho, a única porta, Ele é o único pastor, Ele é o único intercessor, Ele é o único sacrifício, Ele é o único Deus, Jesus. O nome do menino se chama Jesus. Percebe agora que não é simplesmente um nome? Eu dou o nome do meu filho para que ele possa representar isso, para que ele possa dizer aquilo, para atrair coisas boas. Jesus carrega em seu nome a sua missão. O menino carrega um nome que é a sua missão: salvar pecadores. Salvar pecadores. Esse é Jesus, o menino de 8 dias, sendo cortado, recebendo um ferimento, sendo marcado, selado, separado, para ser aquele verdadeiro homem de Deus, aquele verdadeiro judeu, aquele verdadeiro Messias, Jesus. É essa glória desse dia, tão comum para muitos judeus, mas extraordinários para quem pode ver, como nós vemos nessa manhã. É o Messias diante de nós, é aquele anunciado pelos anjos, é aquele prometido pelos profetas. É aqui, Paulo vai dizer em Gálatas 4, versículo 4, que é exatamente quando era para acontecer, quando Deus planejou os eventos do mundo, quando chegou o tempo perfeito, a plenitude, quando todas as coisas estavam perfeitas, ajustadas para que o Messias aparecesse, ele apareceu. E diante de Maria e José, extraordinário, porque as narrativas anteriores, Maria está guardando as mensagens, aquilo que acontece no seu coração, os pastores estão vendo, as coisas estão sendo comunicadas para aquelas pessoas que sabem o que está acontecendo. Esse é um evento extraordinário, é a glória de Deus, a beleza do Evangelho sendo manifestada diante dos seus olhos, os eventos se cumprindo. Talvez para o sacerdote, para uma outra pessoa, mas o menino, mas o judeu. Mas para nós, é Jesus aparecendo, nós podemos ver. Tanto que a narrativa seguinte, nós não vamos entrar ela aqui hoje, uma pena, mas é a narrativa de uma pessoa vendo Jesus. Vendo Jesus e se satisfazendo no fato de ver. Os meus olhos viram o Rei, o Salvador. Já posso morrer, já estou contente, porque consegui experimentar aquilo que dezenas, centenas, milhares de pessoas não conseguiram. Eu vi o Salvador, e olha só, ele vê o Salvador, menino, bebê, recém-nascido, e ele pode se alegrar com isso. E agora, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo aqui os eventos. No 8º dia, o menino era circuncidado, mas 33 dias a mãe ainda continuava necessitada de uma oferta que pudesse trazer purificação, e aqui acontecem esses dois eventos. A Maria e o José vão ao templo para oferecer essa oferta de purificação e para apresentar Jesus. Então, alguns dias de permanência em Jerusalém,
alguns dias carregando aquele menino no colo, alguns dias pensando naquilo que Levíticos diz, que o primogênito da nossa vida, o primeiro filho, o nosso primeiro filho pertence a Deus. E agora, no 40º dia, nós vamos entregá-lo a Deus no templo. A apresentação no templo era isso. A apresentação no templo é: eu pego o meu primeiro filho e entrego como uma oferta para Deus, reconhecendo que tudo pertence a Ele, inclusive esse filho que Ele me deu. Inclusive esse filho que Ele me deu, o meu primeiro filho não é meu, é de Deus. Imagine Maria pensando sobre isso. Todas as mulheres deveriam pensar sobre isso naquele tempo. Foi isso que Ana fez, a gente falou disso já. Esse filho é de Deus, e eu entrego a Deus para que esse menino possa servi-lo aqui no templo com toda a dedicação, com toda a força, e eu entregarei ele aqui. E toda mãe está preparada para esse dia, que ela vai lá oferecer no templo o seu filho. Esse é o sacrifício, esse é o Isaac que é dado para Deus. Você percebe bem como que se começa a ler o Antigo Testamento, você, meu Deus, está tudo apontando para Cristo o tempo todo, tudo fazendo essa imagem, né, dando essas cores, os pixels para o Evangelho ser revelado dentro do nosso coração. E aí, quando finalmente chega os dias, versículo 22, passado os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, ou seja, separado para o Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinha ou 2 pombinhos. O primogênito pertencia a Deus. No entanto, após Deus escolher uma tribo específica para o servir no templo, a tribo de Levi, ela substitui todos esses primogênitos que seriam de Deus. A tribo de Levi, então, ela faz esse serviço no templo, não tornando mais necessário que os filhos de outras tribos sirvam no templo. A tribo de Levi, ela substitui no serviço sacerdotal todos esses primeiros meninos. Perceba bem. E como agora as coisas acontecem? Levíticos vai dizer que uma oferta pelo resgate do menino poderia ser feita. Alguns ciclos de prata, um animal, um cordeiro, mas no caso aqui dos mais pobres, poderia ser uma pombinha, uma rolinha, e você poderia entregar isso para o sacerdote. Isso ficava então como um pagamento pelo resgate. Eu entrego o meu primogênito no templo, no entanto eu resgato mediante um pagamento. Então as mães pagavam então essa oferta, e aí o menino era dispensado do serviço sacerdotal. É interessante porque Jesus não foi dispensado do serviço sacerdotal. Aqui se cumpre o que deveria se cumprir. Jesus se submete a toda a lei, e ele passa por cada etapa exatamente como um judeu deveria passar. Não é isso? É um judeu perfeito. No entanto, a sua vida toda, na epifania, na vida e ministério público de Jesus, ele reafirma várias vezes de que ele não faz outra vontade a não ser a vontade de Deus, de que ele não está livre do serviço que Deus tem para ele. Ele mesmo voluntariamente se entrega a esse serviço sacerdotal. E de novo, quando você vai ler Hebreus, você percebe o nosso sumo sacerdote o tempo todo em sua vida pública, trabalhando em nosso favor. E onde está o auge? Na cruz. Cristo está lá a serviço, servindo ainda Deus, obviamente não no templo, mas no mundo ao qual Deus criou, as pessoas que estavam ali. Nosso Cristo estava lá, mediando a relação do homem com Deus, fazendo com que as bênçãos, fazendo com que o próprio Deus fosse possível a seres humanos.
fazendo com que seres humanos distantes de Deus, afastados de Deus por causa do pecado, pudessem ter e obter graças. Os milagres, os ensinos, tudo aquilo que Jesus vivia em seu ministério público era tão grandioso, tão gracioso. Era como se o próprio céu estivesse ali diante daqueles pecadores. Isso só foi possível por causa de Jesus, que era essa ponte do eterno para o temporal, do perfeito para o imperfeito. Jesus estava ali no seu serviço sacerdotal. É tão extraordinário nós pensarmos sobre todas essas coisas. Embora que Jesus fosse resgatado de seu serviço sacerdotal, como qualquer menino judeu, na verdade, ele estava se apresentando como oferta, como sacerdote, como mediador, que ao invés de receber um sacrifício pelo seu próprio resgate, se ofereceria pelo nosso resgate. E isso é extraordinário, porque é nós que precisávamos ser circuncidados, era nós que precisávamos de sacrifício para o nosso resgate, era nós que enfrentávamos problemas por causa dos nossos pecados, não ele. Perfeito desde o seu primeiro dia, perfeito sempre, não havia necessidade nenhuma. No entanto, tudo passa por amor a nós. Perceba bem como o Evangelho é essa mensagem que uma hora nos coloca em um lugar onde os nossos pecados pesam sobre nós e no mesmo instante nós recebemos o milagre de ser aliviados desse pecado por causa de Cristo e somos inundados com uma mensagem extraordinária de que Deus nos ama e faz questão de cada um de nós, a ponto de vir a esse mundo nos resgatar, nos trazer para perto de si e resolver o nosso problema com o pecado. São coisas extraordinárias. Eu queria... O texto é um texto que tem coisas para a gente cavar, mas enquanto eu preparava as minhas conclusões, inclusive a Carla falou assim, mas você sempre diz que quando tem que fazer um sermão, a gente tem que ficar aplicando ele do início ao fim, né? Todas as Joe Bick lá ele traz para cá, né? Eu falei assim, irmão, mas a aplicação desse domingo são todas aplicações de fé, para que a nossa fé no Cristo seja engrandecida. Não tem nada prático, faça isso ou faça aquilo. Sua fé precisa estar firmada em Jesus nessa manhã. Amém? Primeira coisa que eu queria trazer para você, diante dessa conclusão, é que a primeira coisa, Deus, quando revelou o seu Evangelho e nos deu esse livro sagrado aqui, não nos permite fazer a leitura das Escrituras vagueando os nossos pensamentos. Olha o que eu estou dizendo aqui. Que ao ler as Escrituras, o seu pensamento não pode fugir de Deus. Você não pode se ater às histórias dos homens, aos detalhes linguísticos, semânticos, e a sua mente se desconectar de Deus, principalmente revelado na pessoa de Jesus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos permitir fazer uma leitura rasa das Escrituras. E ao ler as Escrituras profundamente, buscar esse apontamento que o próprio Jesus disse, que todas as Escrituras apontavam para Ele. Então, buscar em todas as Escrituras esse apontamento para Cristo. Para ao ler textos como esse, nós possamos encontrar beleza. Fazer toda a Bíblia se fechando como um quebra-cabeça e dando essa imagem do Cristo revelado, da glória do Evangelho revelado na pessoa de Cristo. Inclusive é o seguinte, uma coisa que eu amo no John Piper é que todos os livros dele é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a glória do Evangelho revelada na pessoa de Cristo. Não é isso? É isso.
ler todas as Escrituras e perceber a glória do Evangelho revelada na pessoa de Cristo. Então, nós percebemos coisas aqui. A primeira coisa que eu queria dizer, e isso é muito importante para nós, é que Cristo é um só. Jesus é um só. Deus e homem. Na teologia nós chamamos isso de união hipostática, né? De que em Jesus, nesse bebezinho aqui, de 8 dias e depois de 40 dias, nós temos aqui Deus. Nós temos aqui um homem perfeito. Então, como eu estava no domingo passado lá com as crianças, na primeira parte da minha lição para as crianças, gente, Jesus é Deus. Jesus é Deus, lembre-se disso. Primeira aplicação dessa manhã, Jesus é Deus. Nós não adoramos um homem qualquer. Nós não adoramos também um Deus subjetivo, uma poeira que se espalha. Nós adoramos um Deus que agora tem braço, entendeu? Corpo, um corpo humano. Nós cantamos para um Jesus que ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo é homem, plenamente Deus e plenamente homem. Não é isso que diz o Concílio de Calcedônia, que inclusive fez essas declarações, verdadeiramente Deus de Deus. Então não é um homem qualquer, não é como diz os filósofos, né? Ele era um sábio, ele era um camponês, um pescador que tinha uma sabedoria singular para a sua época, um homem fora do seu tempo. Não, é o Messias, é Deus, é o Deus homem, é o homem Deus ali diante dos nossos olhos. E como diz João, nós vimos a sua glória. No entanto, quando nós vemos Isaías, capítulo 53, nós temos ali um Jesus que a sua face não tem beleza para muitas pessoas, mas para nós tem. É o Deus criador dos céus e da terra, criador de toda essa realidade, é aquele que estava desde o início se fazendo carne e participando dessa frágil realidade que é ser humano. Já parou para pensar? Qualquer coisa te mata? Qualquer coisa. Você atravessou a rua ali, caiu, morreu. Você pensa sobre isso? Eu sempre penso no Jesus bebê, porque assim, você está com um bebezinho, a gente tem vários bebezinhos aqui na igreja aqui, e a coisa mais fácil que tem é você deixar o menino cair no chão. Eu ficava morrendo de medo de deixar. O menino estava preso no meu braço aqui. Ai meu Deus, não deixa esse menino cair no chão não. Porque se cair no chão um trem desse tamanhozinho aqui, acabou. Imagina, tá rindo, né? Você vai ver. Eu não gosto de pegar menino pequenininho, porque eu falo, meu Deus, se acontecer qualquer coisa, Como Deus que criou toda essa realidade, agora participa disso chamado ser humano, necessita de cuidados de seres humanos, se coloca nessa condição de necessitar. Perceba bem, o Deus que não, como diz o apóstolo Paulo, não precisa ser servido por mãos humanas, se coloca agora dependente de leite materno, de cuidado, de banho, de alguma coisa que possa o aquecer no frio. Perceba bem o paradoxo que é o Evangelho. Nós adoramos um Deus que é homem agora, e um homem que é Deus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus foi chamado, foi nascido de mulher, nós já lemos aqui, Gálatas 4,
foi chamado de filho de Maria, obviamente todo mundo sabia que era Maria, Lucas capítulo 2. Ele nasceu da linhagem de Davi. Jesus experimentou particularidades do que significa ser humano. Teve fome, teve sede, fadiga, chorou, lamentou, suspirou, gemeu, coisas que eram próprias nossas. O Deus que nada o afetava, digamos assim. E quando, inclusive, nós temos uma grande dificuldade, vamos interpretar o Antigo Testamento, quando atribuímos sentimentos a Deus, isso é uma confusão, porque Deus não... Como assim? Deus é Deus. Deus não tem isso aqui, arrependimento, isso e aquilo, a gente fica... É uma dificuldade, mas agora Deus, na pessoa de Jesus, tem fome, sede, cansa. Deus cansou. Nós que dizemos que no sábado Deus descansa, não por necessidade física, agora dizemos aqui que Deus cansou. Inclusive tem um episódio de The Chosen, né? Que mostra Jesus cansado, não é isso? Já viram isso já? Jesus curando o dia todo e ele entrando na tenda cansado. A gente pensa assim, gente, realmente, né? Porque o texto de Marcos fala que Jesus entrava nas aldeias, percorria as cidades, curando os doentes, libertando os oprimidos de forças malignas e pregando o Evangelho. Que canseira! E nós não conseguimos olhar Deus cansado. Mas na pessoa de Jesus, nós temos esse alvo diante dos nossos olhos e pensar o que Deus fez para nos encontrar, para nos resgatar, como Deus nos ama, como Ele nos considera, não por nós mesmos, por Sua graça, por Seu amor. No entanto, nós nos tornamos também alvos desse amor de Deus. Deus nos ama, isso é uma mensagem muito verdadeira do Evangelho. Nunca deixe isso endurecer no seu coração, como se Deus fosse um Deus, esse Deus soberano e distante. Deus é soberano e próximo, é o Emanuel, o Deus conosco. Não deixa certas verdades, que são verdades, desconectarem dessa graça, dessa misericórdia de Deus em nosso favor, não. Leia o Evangelho a partir dessa perspectiva de que o Deus soberano e todo-poderoso fez questão de nos atrair para perto dele, próximo dele. Que boa notícia é essa! Nós não temos apenas um soberano sobre nós, mas nós temos um soberano que é Deus e Pai. Coisa maravilhosa! Jesus é homem, Jesus também é o nosso mediador. E para finalizar, eu queria falar tantas coisas mas enquanto eu estudava, parei de paraquedas nas elaborações de João Calvino, que quando trata sobre a mediação de Jesus, diz que Jesus cumpre um papel especial no seu ministério público. Ele se torna para nós profeta, sacerdote e rei, que essas são obras de mediação de Jesus em nosso favor, de que Jesus é nosso profeta, nosso sacerdote e nosso rei, e que esses ofícios na vida de Jesus são claramente revelados na sua mediação. No entanto, é o François Torrentini que elabora melhor essa ideia, e ele diz algo que eu acho extraordinário. Eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: este ofício de mediador de Cristo distribui em 3 funções, que se constituem em 3 ofícios individuais: o ofício de profeta, sacerdote e o ofício real. A tríplice miséria humana decorrente do pecado, isto é, ignorância, culpa e opressão do pecado, torna esse tríplice ofício necessário. A ignorância é curada por meio do ofício profético, a culpa por meio do ofício sacerdotal e a opressão por meio do ofício real. A luz profética dissipa as trevas da ignorância. O merecimento de sacerdote remove a culpa e alcança nossa reconciliação com Deus. E o poder do mal é vencido, o poder da opressão também é vencido, do pecado e da morte no ofício real. O profeta nos mostra Deus,
O sacerdote nos leva a Deus e o rei nos une a Deus em comunhão, trazendo a sua glória até nós. O profeta ilumina nossa mente por meio do Espírito que traz a luz. O sacerdote alivia nosso coração e nossa consciência por meio do Espírito de consolação. E o rei subjuga nossas inclinações rebeldes por intermédio do Espírito de santificação. Rei, sacerdote e profeta. Jesus, como nosso mediador, como homem perfeito e Deus perfeito, pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos ser salvos. Ser salvo não é apenas ser salvo do inferno, é sim ser salvo do inferno, é ser salvo do pecado, é ser salvo de nós mesmos, é ser salvo da ira de Deus. Há muitos aspectos da salvação que nós precisamos experimentar, todos eles são possíveis em Jesus, o Deus que salva. Amém. Vamos nos colocar de pé.